graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Boa noite, irmãos e irmãs. Estamos aqui em 3 personagens. Eu, irmão Enio, irmão Mateus, para fazer mais uma gravação. E queremos ler as Escrituras ali no livro de Gênesis, capítulo 11, e o versículo 5. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam edificado. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Vejamos uma união dos homens em si. Mas vamos ver outra união dos homens com Deus. São João, capítulo 17, versículo 21. Eu gostaria de chamar a sua atenção para ele. E só por um momento, Jesus, em sua oração, orou assim: para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos nessa noite dependendo da sua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha de encontro com cada necessidade, cada um que está necessitando em toda a parte em que ouvir esta mensagem. Te pedimos que o Senhor venha de encontro com a necessidade deles e abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos falar um pouco sobre a unidade da igreja. E você sabe, esse é o plano de Deus. Deus quer que as pessoas sejam um. E é estranho pensar, mas o diabo tenta colocar em prática seu plano e tornar as pessoas sob o seu plano. Agora, Deus tem um plano e o diabo tem um plano. Então, o diabo está tentando colocar todas as pessoas sob o seu plano, enquanto Deus está tentando trazer as pessoas serem um sob o seu plano. Mensagem unidade de Deus numa única igreja. No parágrafo 22, o profeta diz: e os homens podem realizar melhor quando estão unidos, juntos. Agora, você toma um homem por si mesmo, seu poder está limitado a um homem. 2 homens fazem a força dobrar. 4 homens fazem a força 4 vezes maior. E Deus deseja que sejamos um. Deus fez o homem para que fôssemos um. Em nossos motivos deve ser um. E nossas realizações deve ser uma. Ele foi simplesmente projetado desta forma. Observem a diferença da união dos homens sem Deus com a dos homens com Deus. Como a força do homem é limitada, necessita muitos homens para ter uma grande força, uma unidade composta, com limites. E Deus, com força ilimitada, chama os homens para se unirem em uma força ilimitada, sendo assim todos os homens, os filhos dele, têm a mesma força dele. Unidade perfeita. Como discernir uma unidade perfeita? Vou dar um exemplo. O sabão. Une-se a soda, o óleo
e a água, que não volta mais à sua origem. É uma unidade perfeita. Agora, vamos meditar aqui, continuando na mensagem Unidade de um Deus numa única igreja, no parágrafo 23. E nós descobrimos que imediatamente após a destruição antediluviana, que o homem começou a tentar tomar conta outra vez de si próprio. E todas as vezes que essas coisas estão acontecendo, o Espírito do Deus vivo está lutando com a carne, tentando afastar o homem de uma própria realização, ou de suas próprias realizações, tentando afastar o homem de seu próprio motivo e objetivo egoísta, a um plano o qual Deus estabeleceu. E desde que o homem trabalhe em seu próprio plano, ele será um fracassado. E o homem pode sempre realizar corretamente, quando ele volta com o objetivo certo e o motivo correto. E isto é de acordo com os planos de Deus. Isto é de acordo com os planos de Deus para ele. Qualquer outra fundação está em areia movediça. Parágrafo 25. O profeta diz: e nós descobrimos, então, que eles tentaram se unir, e eles começaram a se tornando uma pessoa. Mas nesta unidade que fizeram, naquele tempo, isso estava sob o poder político dos homens. O homem se tornou um, seu objetivo era um, suas realizações eram um, mas esse era o tipo errado de um, porque isto estava contra o plano de Deus, mas ele continuou a seguir em frente. E, finalmente, quando você encontra unidade entre pessoas assim, eles fazem grandes coisas. Apenas veja o mundo hoje. Quando as pessoas se unificam, mesmo sob um plano errado, elas fazem grandes coisas. Parágrafo 27. Agora, eles construíram uma torre, que eu duvido que a ciência moderna poderia construir hoje, com toda a sua maquinaria, as coisas, porque eles estavam unidos juntos. Eles tinham uma mente, uma alma, um propósito, um motivo e um objetivo. Este é construir uma torre tão alta que, se Deus alguma vez tivesse a intenção de destruí-los outra vez, eles correriam diretamente para os céus com ele. E ali não haveria maneira que eles pudessem detê-lo para fazer isto, ou ele pudesse detê-los em fazer isto. Notamos que, como pensavam, e encontramos então que eles se organizaram e os encontraram outra vez fora da vontade de Deus. E se aquilo não é um bonito quadro nesse dia, de quando os homens estão tentando se unirem, e devemos estar unidos, mas eles estão se unindo sob o sistema errado. Você já observou como o diabo tira exemplo das coisas de Deus? Já viu como ele toma as coisas que Deus tem proposto? E a coisa errada é tão enganadora. Ora, uma mentira, se é totalmente uma verdadeira mentira, então qualquer um pode detê-la. Mas a mentira que tem cerca de 99% de verdade em si, esta é que é enganosa.
Veja, notamos aí, portanto, que existem dois grandes espíritos no mundo. Um deles é o diabo e outro é Deus. O diabo tem mensageiros, Deus tem mensageiros. E temos a liberdade de fazer nossa escolha, a quem nós entregaremos e quem somos servos. Mas se você perceber como é isto, veja, a mensagem unidade de um Deus, parágrafo 33. Você toma uma boa máquina, como um relógio, e deixe cada peça daquela máquina trabalhar em harmonia. Ele manterá a hora exata. Mas quando uma peça vai para um lado e outra para outro, não conservará as horas corretas. Não importa quão boa seja a joia, tudo que tem que ser é unificado. E este é o propósito de Deus, que nós nos unificamos ou unificaremos e sejamos um. Veja bem, em um Espírito, em uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Todas as nações, elas querem que as pessoas sejam uma. A Alemanha pensava que todos deveriam ser alemães. A Rússia acha que todos deveriam ser russos. O mundo ocidental pensa que todos eles devem vir aqui. E eles querem que eles falem uma língua, assim como fizeram na Babilônia. Deus disse, eles são uma língua. E eles querem que todos falem uma língua. Eles querem que todos sejam uma pessoa unida, mas isso nunca acontecerá sob o domínio do homem. Vê os dois espíritos, seus motivos e objetivos, veja como é, assista a seus trabalhos, observe os frutos deles, para poder ver qual espírito está em você e neles. Vejamos que você é motivado pelo Espírito. Se você não tem Espírito, está morto. E se você tem um Espírito, isso motiva a sua vida. Mensagem Unidade de um Deus, parágrafo 45. O reino de Deus não é desta terra. O reino de Deus está em nossos corações. É o reino espiritual, que somos nascidos nele. Jesus disse, o reino de Deus vem, mas para tomá-lo emprega-se força. E o reino de Deus está dentro de ti. O Espírito Santo, o reino de Deus movendo no homem, e governando e confrontando. Este é o reino. Notamos a luta que temos quando o Espírito Santo está dentro de você. Irmão, você pagaria para saber onde você teria um escape nesse tempo. Nós temos um espaço, nós temos um abrigo. Este abrigo é sob as asas de proteção eterna do Senhor, sabendo disso que você tem uma alma imortal que não pode morrer, que não é feita de átomos ou com hidrogênio ou com oxigênio ou com nada que existe nesta terra. Veja, é feita do Espírito que o Deus Todo-Poderoso criou. Isto mesmo,
ele lhe deu. Tudo bem com as concepções intelectuais, mas quando você, recorde, quando o olho olha para isto, o diabo usa o seu olho. No jardim do Éden, isto provocou que o diabo escolhe a cabeça do homem para operar nela. Mas Deus escolhe seu coração. O diabo lhe mostra com os seus olhos algo que ele pode ver. E ele diz, ver e crer. Mas quando Deus chega a um homem, ele chega no seu coração. E ele o deixa crer em coisas através do seu coração. Através da fé, que seus olhos não veem. Pois a Escritura diz, a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Deus está preparando aqui e Satanás está operando aqui. Então, que bem faz essas grandes escolas e seminários de todos os mundos, os modos, que às vezes, nem sempre, mas muitas vezes isso puxa daqui para ali, quando isso deve ser tirado daqui. O profeta mostrando ali a mente e o coração. Por isso que ele fala daqui, da mente, jogando para baixo, que é o coração. Notamos que, para entender isso, é lógico que você vai ler a mensagem essa que eu estou lendo, parágrafo 81. Mas quando ele vem ser uma nova criatura, o velho homem tem passado, o novo homem, Cristo, toma o seu trono no coração do homem. Então a vida se torna diferente. Então ele começa em um caminho novo. De seus próprios motivos egoístas até as grandes ideias para fazer de si próprio algo grande. Ele começa bem em direção ao Calvário, para reconhecer Deus. Deus trabalha dessa forma, como nós já conhecemos. Então, seu lado, seu todo, seu objetivo, seu motivo, sua realização e tudo que ele é, está na glória da cruz, onde Cristo pagou o preço pela vida humana. Cristo é a nossa vida. Aí está o porquê Jesus disse, a não ser que nasça de novo, não podes ver mesmo, nem mesmo compreender o reino de Deus. Você não pode fazer isto. Não está em você fazer isto. Então, por que Deus fez aquele lugarzinho ali no seu coração? Ele o fez para que você pudesse ser preenchido ali. Você tem que estar cheio de algo. Você não pode ser um ser humano sem estar preenchido. O tempo está chegando onde você é forçado a fazer uma decisão. E é agora porque você é forçado sobre toda a terra. Notamos isso, meus irmãos? Botem atenção nesse parágrafo 75. Parece que o profeta estava olhando para os nossos dias hoje. Eu creio, não era a própria pessoa do profeta, mas sim o Espírito Santo dentro do profeta sabia que nós estaríamos passando por isso hoje. Tomar uma decisão, ser forçados a tomar uma decisão. Hoje, eu não sei se é hoje ou se é amanhã, será forçado, não legalmente, mas voluntariamente, a todos fazer um jejum, como eu tenho ouvido. O que é isso? Quantas pessoas que não sabem nem o que é um jejum, e nesse momento são forçados pela ação, pelo ato,
ou pelo o acontecimento que estamos tendo. Deus sabia disso. Nós não sabemos. Nós estamos tendo como um aprendizado, como um fragante. Estamos tendo isso como um fragante, mas Deus sabia, a ponto de nós estamos lendo um parágrafo que não está pensando nessa fase, mas o Espírito Santo estava. O profeta não estava, nós não estávamos, mas o Espírito Santo estava sabendo. E Jesus orou por aquilo. Em oração nesta noite, nosso Mestre Celestial orou ao Pai para que fôssemos um. Note bem, quem que está escolhendo igreja hoje? Nesta hora que nós estamos vivendo? Estão escolhendo Jesus. Estão crendo que Ele é o nosso Deus. Isto, o que Jesus pediu, para que fôssemos um, como Ele e Deus são um. E quão perto estava eles? Deus era a vida nele. E se somos um com Ele, nós teremos a vida. E o Espírito de Deus, dele, estará em nós. Então, a concepção humana, terrena, carnal e intelectual, e credos e dogmas desaparecerão nesta hora. Então, uma nova gerada, nascida de novo, e virgem experiente do batismo com o Espírito Santo, tomará lugar no coração humano. Então você será um. Então o irmão será realmente irmão, e a irmã será realmente uma irmã. Seus objetivos, seus motivos, tudo que você é e tudo que você deseja ser ou tentar ser, será para o reino de Deus agora, nesse momento. Não importa que igreja você represente, onde você vá ou onde quer que você faça, há muitos desfrutando das bênçãos disto. A maioria das pessoas pobres, pessoas que foram abatidas e rejeitadas pelo mundo, pessoas que foram lançadas fora das igrejas, porque elas creram que Deus era Deus, é Deus. Mas elas se encontram ou se enchem do seu espírito. Elas são em um propósito, são em um coração. Quem são estas pessoas? Está aí agora. Quem são, diz o profeta, pergunta o profeta. São metodista, batista, presbiteriano, católico, testemunha de Jeová, ortodoxos, judeus, todos juntos, eles se tornaram um. Não há um credo, não há uma denominação. Esta é a obra do diabo, através de concepções intelectuais. Porém, a obra do Espírito Santo, o reino de Deus vem em você. E Deus se assenta no trono do seu coração, em sua sala de controle, controlando suas emoções, controlando os seus poderes, controlando suas concepções e te fazendo um com Ele. E em companheirismo e em amor. E Deus te enche de amor. Ele te enche de poder. Ele te enche com o Espírito. Ele te enche com a sua própria natureza divina. E Ele muda a sua natureza carnal para a sua natureza espiritual. Então, nisto, você se torna uma nova criatura em Cristo. Nós somos um. Então, não para favorecer uma denominação. Pense bem isso. Qual igreja nós estamos agora favorecendo? Qual religião estamos favorecendo neste momento? Não é para favorecer um culto ou algum credo. Somos um para favorecer o reino de Deus. Amém. Então,
veja bem, tomamos a sua xerox, e cada vez que a bendita Bíblia diz qualquer coisa, o Espírito Santo em você clama, e assim esta é a minha palavra. Observe, a única igreja, o único templo, qual é? Agora, qual que é? É o seu coração. Pensa bem no estado, o que Deus fez? Por que Deus permite certas coisas ruins, que para nós parece um monstro, mas para os filhos de Deus é cumprimento das Escrituras. Isso faz com que nós unimos todos em um só coração, em uma só fé, sabendo que Cristo é o reino dos céus morando dentro do nosso coração. Parágrafo 115. A fé é a substância das coisas que se espera, é a evidência das coisas que se não veem. Você crê nisto? Pois Deus está em seu coração e está lhe dizendo que sua palavra é correta, e nenhum Espírito de Deus nunca negará qualquer coisa que a palavra de Deus diz. O Espírito de Deus reconhecerá os seus quão feliz estou em saber que existe um Deus, o qual é real. No livro de Atos 2, verso 37 e 38, quando tudo estava terminado para a religião que tinha surgido e tinha sido excluído por todos, e que eles estavam ali escondidos no cenáculo, com medo da morte, como os outros já tinham morrido, então ouviu-se ali um vento veemente, um vento forte, e que desceu ali, e Pedro, tomando a palavra, ele disse que isto compungiu os corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a grande promessa para nós. Essa foi a grande promessa que nós, cristãos, estamos usando ainda até hoje. Não paramos daquele dia, porque ele disse: porque a promessa vos diz a respeito de vós, dos vossos filhos e de todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Estamos aqui chamados por Ele para receber esse nome na nossa vida. Receba Ele na sua vida. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Esconde, este é o esconderijo do Altíssimo. Esconde o seu temor, o seu medo, esconde nesse nome. Quando você ouviu um irmão ou um pastor tentando diminuir o outro para se sobressair, o Espírito Santo não faz isso. Isto é política. Necessário vos é nascer de novo. Que união espiritual de Cristo em sua igreja agora, quando a carne está se convertendo na palavra, e a palavra está se convertendo em carne, manifestada, vindicada, juntamente com a palavra. A Bíblia diz que acontecerá nesses dias. Está ocorrendo dia a dia. Claro, está se acumulando tão rapidamente fora nesses dias. Mensagem: necessário vos é nascer de novo, parágrafo 215. Veja, nesses dias, está certo. Desertos e coisas acontecem que não poderia nem mesmo sobrepor a elas. Estamos próximos da vinda de Jesus Cristo para sermos unidos a sua igreja, onde a palavra se converte na palavra. Na mensagem Unidade,
parágrafo 215, o profeta desta era disse: vamos dizer isso juntos. Congregação diz: unidade com Deus é ter fé. O Espírito de Deus em você, concordando com a palavra, toda a palavra, e fazer isto manifesto em poder no seu ser. Aí está você. Isto é a unidade com Deus. Quando aquele poder opera em mim, opera em você, nós somos um. Amém? Quando o poder do Espírito Santo em mim opera e em você, não há nenhum desacordo. A palavra está ali, ela faz dela o que ela é. Deus feito carne em você através de sua palavra. A palavra feita poder nos nossos meios, cada palavra. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos pedir ao Senhor que dê recursos necessários para que possamos entender essas palavras, para que possamos recorrer realmente na palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê ânimo, Senhor, para cada um de nós. Dê coragem, Senhor, para essas pessoas que estão aprisionadas em suas casas, sendo segura pela lei. Mas o Senhor sabe que a sua lei, nela nós meditamos de dia e de noite. E nós sabemos que a sua lei é além de todas as leis. O Senhor sabe que nós cremos nesta vantagem que temos recebido da tua parte. Estamos seguros, estamos escondidos na sombra do Onipotente. Nós descansamos nessa sombra. Sabemos que o Senhor continua abençoando cada irmão aí. Coloque a mão sobre o outro. Ore põe um lenço, qualquer um pano aí nesse momento. E coloque a sua fé, o seu coração, a sua igreja, que é o seu coração. Coloque ele em ação agora. A fé é substância. A fé não é água suja. A fé é água pura, é água limpa, é água da vida, é a água que salta para a vida eterna. Dê recurso para a sua fé exercer as obras em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo.